Sejam muito bem-vindos, queridos alunos, para mais uma aula da nossa exposição bíblica. E hoje daremos início à exposição do livro de Números a partir do capítulo de número 1 do livro de Números. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia em mãos, com a sua caneta e com o seu caderno para fazer as suas anotações. Se no livro de Gênesis o tema é criação, no livro do Êxodo o tema é saída, partida, no livro de Levíticos o tema é santidade ao Senhor, no livro de Números já começa falando e o tema do livro já fala o que vai se iniciar nesse livro. Significa contagem do povo, porque aqui no capítulo de número 1, o próprio Deus vai pedir para contar os homens das tribos de Israel. Lembrando que é 12 tribos que são os filhos de Jacó, pessoal. São os filhos de Jacó, essas 12 tribos, ok? Então começa-se a reunião para contar aí todas as tribos, aliás, todos os homens das tribos de Israel, e começa aí pelo mais velho e vai descendo aí até o mais novo. Da tribo de Rubem, deu o número de 46.500 homens. Era gente para arrebentar, né? Só da tribo de Rubem, 46.500 homens. Da tribo de Simeão, 59.300 homens. Da tribo de Gade, 45.650 homens. Da tribo de Judá, a tribo mais conhecida, né? 74.600 homens, pessoal. Da tribo de Isacar, 54.400 homens. Da tribo de Isacar. Da tribo de Zebulon, 57.400 homens. 57 mil era homem demais, hein, galera? Da tribo de Efraim, 40.500 homens. Da tribo de Manassés, 32.200 homens. E da tribo de Benjamim, 35.400 homens. Da tribo de Dan, 62.700 homens. Da tribo de Aser, 41.500 homens. E da tribo de Naphtali, 53.400 homens. Toda essa conta fecha um número de, olha aqui, pessoal, 603.550 homens que saíram lá do Egito à meia-noite debaixo da promessa da terra do leite e do mel. Lembrando que esse daqui é sem contar crianças e mulheres, aqui foram só os homens. Então era uma grande multidão, um exército de 603 mil homens, 603.550 homens, sem contar mulheres e crianças. Deu essa contagem aí. E ainda aí dentro do capítulo 1, os levitas não são contados. Lembrando que a tribo de Levi não foi contada porque Deus teria eles por herança. Os levitas não foram contados, então nem se sabe qual o número da tribo dos levitas ao certo, tá? Do capítulo 2 ao capítulo 5, o que vai ser trabalhado aí nesses 3 capítulos, né? Do capítulo de número 2 ao capítulo 5, quais são os principais temas e tópicos? Vai ter o quê? Vai ter a ordem das tribos, né? Onde as tribos se assentariam ali nas divisões de terra, e também até mesmo a ideia lá atrás do tabernáculo, né? A ideia lá de onde que eles ficam ali perto do tabernáculo. Os filhos de Arão são separados para os deveres levíticos, ou seja, mais uma vez, vai ter muitas repetições, pessoal. Nós vamos ver que do Êxodo até o livro de Deuteronômio, vai ter muitas repetições de coisas que aconteceram lá no Êxodo, vai ter muita repetição. Principalmente o próximo livro que nós vamos estudar, que é o livro de Deuteronômio, que significa repetição de todas as leis. É isso que significa Deuteronômio. Então vai ter aqui a separação e os deveres dos levitas, né, os filhos de Arão. Os imundos precisarão ficar fora do arraial, e terá aqui algo muito curioso aqui entre o capítulo 2 e o capítulo 5, que é a prova do adultério. Isso daqui muitas pessoas não sabem e é muito curioso. Era mais ou menos assim, pessoal. Ó, vamos supor que eu vivia naquele contexto aqui com o povo aqui vindo do deserto lá para a terra de Canaã, e eu tô desconfiado que minha esposa adulterou, me traiu, mas eu não tenho prova, ninguém viu, mas eu tô desconfiado. Alguma coisa aconteceu que eu tô aí com a pulga atrás da orelha que ela me traiu. Eu poderia fazer uma prova. Eu pegaria minha mulher com um sacrifício de cereais,
levaria a ter, aqui no contexto aqui, Arão, né, os sacerdotes, e falaria que eu queria fazer a prova do adultério. Ele pegaria ela, apresentaria aquele sacrifício, levaria ela na presença do Senhor, tiraria o véu dela, e ele pegaria terra do tabernáculo, de onde que é o tabernáculo, terra, pó da terra, colocaria numa água e daria para minha mulher beber. Se o ventre da minha mulher inchasse, estava constatado que ela adulterou. Se não inchasse, ela estava livre, ela não tinha condenação e acusação alguma. Isso aqui é muito curioso e muitas pessoas não sabem, isso aqui nem é pregado nas igrejas. Eu acho muito difícil ouvir alguém pregar sobre isso, mas isso aqui está no capítulo 2 a capítulo 5 do livro de Números, pessoal, que era a prova do adultério. Lembrando que isso aqui era feito tudo na presença de Deus, tá? Essas regras, pessoal, essas leis, nós temos que entender que elas eram aculturais para aquele contexto, né? Isso não existe mais hoje. Lembrando que Deus ele era didático, ele sempre trabalhou também conforme a cultura do povo, conforme o contexto cultural e histórico do povo, pessoal. Deus ele é cultural, ok? Do capítulo de número 7 ao capítulo de número 8, o que vai ser apresentado aqui? A oferta dos príncipes para o tabernáculo e a consagração dos levitas, ou seja, os príncipes, como eu falei, naquele contexto eram grandes líderes, né, que tinham grandes fortunas ou grandes famílias, dominavam sobre muitas pessoas, tinham muitos descendentes. Eles vão levantar mais uma oferta para o tabernáculo. Você vê que muitos no meio do povo aqui, desses 603 mil homens, 550 mil homens, tinha muitas pessoas com coração voluntário, coração bom, mas a grande maioria era murmurador, não dava ouvido para Moisés, só reclamava, mas tinha aqui pessoas que tinham um coração voluntário para poder contribuir e dar crescimento aqui nesse sentido do tabernáculo. E vai ter também a separação, mais uma vez, a consagração dos levitas para servir a Deus. Consagração é separado, né? Ser separado, ter uma vida diferente, uma conduta diferente. Lembrando que eles viviam debaixo de várias e várias regras, que são regras que nós vimos no livro de Levíticos e neste livro também de Números e também Deuteronômio vai ter as regras dos levitas. Não podia tocar em nada morto, nada à beira da morte. No dia de se apresentar no tabernáculo não podia beber bebida forte, como nós vimos nas aulas passadas, né, do livro de Levíticos. Tinha muitas regras sobre os levitas que eles tinham que viver. Por isso que eles eram separados, eram diferenciados no sentido de servir a Deus. E para se apresentar a Deus tinha todo um ritual de santificação, né? Senão eles até morreriam como morreu lá os dois filhos de Arão, como nós já vimos, né, pessoal? No capítulo de número 9 vai ter mais uma celebração da Páscoa no deserto, né? Vai ter a celebração da Páscoa no deserto e a nuvem de Deus guiando o povo, como eu falei em aulas passadas. Quando a nuvem se movia, eles se moviam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Sempre eles andavam atrás da nuvem de Deus, né? A nuvem ali que Deus colocava sobre eles, pessoal. No capítulo de número 10, vai ter algo também muito curioso, que são as duas o quê? Ó, duas trombetas de prata. O que é essas duas trombetas de prata? Para que essas duas trombetas de prata? Qual o significado delas? Bom, o significado delas é para os dias deles. Essas duas trombetas de prata eram trombetas para ser soada para a convocação do arraial. Quando aparece ali a palavra arraial, seria todo o povo que morava junto, eles moravam numa espécie de acampamento. Aquele acampamento era chamado de arraial. Então, quando tocava essa trombeta, era santa convocação. Todo mundo tinha que se reunir aonde estava tocando a trombeta, que teria mandamento e ordens de Moisés. E elas também eram tocadas para quando o povo ia partir dali para outro lugar, quando a nuvem se movia. É isso que acontecia com as duas trombetas de prata do capítulo de número 10. É claro que vai ter um monte de pregador por aí dando um monte de significado, mas o texto não apresenta significado simbólico algum, simplesmente tem a ver com a retirada deles para ir para outro lugar e convocar o povo para Moisés dar ordens a eles, ok? Capítulo de número 11 vai ter aí mais uma vez aquilo que é corriqueiro quando você lê essa história aqui do êxodo deles, né, que começa no livro do Êxodo e vai até o livro de Josué, quando eles estão subindo para a terra de Canaã. A murmuração do povo. Se tem um povo que reclama, é este povo aqui, gente do céu. Lendo essa história aqui do êxodo, da partida do povo para a terra de Canaã, você fica revoltado em ver, pessoal, o tanto que esse povo reclamava. Deus guardava, Deus abençoava, Deus mandava maná, Deus dava carne, Deus protegia, tinha nuvem, tinha tudo que você imaginar. O povo reclamava. Nada estava bom para este povo aqui. Então, no capítulo 11, vai ter a murmuração do povo
E Moisés se queixa a Deus. Ele diz que o fardo que está sobre ele é muito pesado. Ele já não aguenta mais a encheção de saco. Você imagina esse homem sozinho liderando 603.550 homens, sem contar mulheres e crianças, e tendo que resolver todo quanto é tipo de problema, pessoal. Por isso que você vê esse monte de lei que Deus estipulou. Se roubar um animal, tem que devolver. Se um animal morreu, você vai ter que pagar outro. Se alguém roubar, ferir você, cortar seu braço, você corta o braço dele, lei do talião, por conta do contexto da época. E tudo isso sobrando para Moisés. Imagina o dia inteiro Moisés sentado na cadeira, legislando o povo, né? Falando, julgando o que está acontecendo. Ah, esse aqui fez não sei o que lá, aquele lá fez não sei o que lá, aquele lá roubou meu gato. Você imagina a loucura. Aí o que acontece? Eu não estou aguentando, Senhor. Então Deus manda ele separar 70, guarda o número aí, 70 anciões. O que é anciões? Homens maduros, homens respeitados, homens que tinham ali entre a sociedade um grande respeito, um grande apreço. E Deus diz que do espírito que estava sobre Moisés, Deus colocaria sobre esses 70 para ajudar a julgar o povo nessas causas sociais. Mas Deus ainda continuaria falando face a face com Moisés para as ordenâncias sagradas, para os mandamentos sagrados. Esses 70 era para ajudar ali Moisés a conduzir o povo, a julgar o povo com problemas que aconteciam. E realmente Deus colocou do mesmo espírito sobre esses 70 e eles ficaram ali, até mesmo diz o texto, que profetizando, né? E não conseguimos saber ao certo o que seria esse profetizar, né? Dá a entender que o Espírito Santo veio sobre eles e sentiram algo ali que hoje para nós pentecostais é fácil de explicar, né? Que seria aquela alegria do poder do Espírito Santo que vem sobre nós, e aí tem manifestações de dons. Mas nesse contexto aqui, o texto diz que dá a entender que eles profetizaram, né? Que aí vão até reclamar lá para Moisés, e Moisés diz, né? Quem dera, né? Parafraseando, quem dera que todo Israel profetizasse. Enfim, é o que aconteceu aqui nesse capítulo. No capítulo de número 12 também é um texto muito curioso que muitas pessoas não sabem e também não é ensinado nem pregado nas igrejas, pessoal. Miriam e Arão se levantam contra Moisés. Olha aí, os dois irmãos se levantam contra o irmão líder, né? Que Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. E por que eles se levantaram contra Moisés? Por causa dessa personagem aqui, ó. Cussita. Quem que era essa Cussita? O que é essa personagem? É uma mulher que Moisés a tomou por esposa. Moisés toma essa mulher por esposa. E aqui tem um grande embate de interpretação. O porquê que eles ficaram revoltados? Porque Moisés já tinha mulher ou porque ela era cussita? E aqui tem uma grande implicação. Por quê? Se Moisés tomou ela por mulher, pelo contexto, os homens tinham mais de uma mulher. Você vê os patriarcas, eles tinham mais de uma mulher. Você vê, Abraão teve mais de uma mulher, deitou com a concubina. Jacó também, eles tinham mais de uma mulher. Então, será que não era este o problema? Será que o problema talvez é porque ela era cussita? E o que significa cussita? Era uma mulher de uma cidade da África, que naquele contexto era chamada de Etiópia. Possivelmente era a cidade de Cus. Então, por isso ela é chamada de cussita. E muito leva-se a entender que ela poderia ter a pele negra, ela poderia ser negra, e talvez aí que alguns pensam que Miriam e Arão se levantou contra Moisés, talvez por racismo, pessoal. É uma possibilidade, tá bom? Não estou afirmando 100%, é uma das possibilidades de se interpretar. E é nesse contexto aqui que Deus vai ferir Miriam com lepra, e aí Moisés tem que clamar e rogar a Deus para que Deus curasse Miriam, e ela teve que ficar fora do arraial, porque leprosa não podia ficar entre o povo, pessoal. Lembrando que Miriam é irmã de Moisés, a mesma que tocou tamborim lá na passagem do Mar Vermelho e se alegrou perante Deus. A mesma que falou para a filha de Faraó que ia arrumar uma hebreia para cuidar do menino que ela pegou no cesto, que ela deu o nome que é Moisés, que significa tirado da água. Moisés significa tirado da água, tá bom? Esse que acontece, aí tem esse embate. Se é porque Moisés tinha uma mulher já, né, Zípora, ou se é porque ela era negra. E tudo leva a entender que porque ela era negra, pessoal. Ela era de outra etnia, de outro país. E não só por ser negra, talvez porque ela seria de outro povo, eles não tinham esse costume de casar com mulheres de outros povos, ok? No capítulo 13 a 15, galera, vai ter o quê? Vai ter os 12 espias que vão a mando de Moisés e espiar a terra de Canaã. Veja que eles já estão próximos, né? Veja que eles já estão próximos e não tem muito tempo que ele saiu lá do Egito. Tem poucos anos ali que eles saíram do Egito.
E já estão próximos, já dá tempo para espiar a terra. E por que não entra, né? Vocês vão ver no final, por conta da desobediência, o quanto que tempo que demorou para esse povo entrar na terra prometida, pessoal. E no meio desses 12 aí, né, que vão lá, vão ver a terra e tal, vão trazer informações. E aqui é curioso, pessoal, que tem uma expressão que aparece aqui nesse contexto, quando eles voltam trazendo informação, e as informações que eles trazem, 10 trazem, né? 10 trazem as piores informações. A terra é boa, a terra é maravilhosa, mas os homens que habitam lá são gigantes. Nós, perante aqueles homens, parecemos gafanhoto. Pessoal, pelo amor de Deus, eu sou um homem de estatura baixa, eu tenho 1,66 de altura. Eles falam que é estatura mediana, eu sou baixo. Mas um gafanhoto perto de mim, que tamanho que é um grilo perto de mim, gente? Eu sou baixo, mas um grilo perto de mim... Pessoal, olha a expressão que esses homens usam. Nós, perante os homens daquela terra, nós somos gafanhoto. O nome disso na teologia nós chamamos de hipérbole, uma expressão exagerada. Por mais alto que seja um homem, outro homem não vai aparecer um gafanhoto perto dele, que isso não existe. Que tamanho que tinha que ser esse homem para um homem parecer um gafanhoto perto dele? Tinha que ter 15 metros de altura, certo? E aí, entre esses 10, tem 2 aí que é fiel a Deus e crê no propósito de Deus, que é Josué e Caleb. Esses trazem notícias de incentivo. Não, vamos conquistar, Deus prometeu, nós vamos sim entrar aí e conquistar esta terra, pessoal. E aqui, pessoal, no verso é do 13 ao 15, né, o que está acontecendo aqui, os espias, no 14 o povo quer voltar para o Egito, o povo ficou desmotivado, o povo está pensando em voltar para o Egito, pessoal. Começa mais uma vez a murmuração e o povo quer voltar para a terra do Egito. E é aqui que Deus faz o seguinte, ó, fala para esse povo aí, já que eles são murmurador, que só vai entrar na terra que eu prometi os homens, nas pessoas que saíram com 20 anos para baixo do Egito. Quem saiu com 21 anos do Egito vai morrer no deserto. Quem saiu com 30 anos do Egito vai morrer no deserto. Saiu com 40 anos, vai morrer no deserto. Ou seja, Deus, por conta da murmuração aqui, fez o seguinte. Ah, é assim? Vai continuar a murmuração? Então só vai entrar nessa terra quem saiu do Egito com 20 anos para baixo. Se você tinha 20 anos quando você saiu do Egito lá meia-noite, você vai entrar na terra. Se tinha 21, você vai morrer no deserto. E Deus cumpriu a risca. Só entrou lá dentro as pessoas que tinham 20 anos para baixo quando saiu do Egito, com exceção de 2. Só 2 que tinham mais de 20 anos e conseguiu alcançar, né? Ou dá-se a entender que conseguiu alcançar tendo mais de 20 anos. Que foi exatamente Josué e Caleb, que nós veremos mais à frente. E ainda aqui, pessoal, do 13 ao 15, né? Vai ter repetição de várias e diversas leis. Nós veremos muito isso daí, pessoal, essas repetições dessas leis. No capítulo 16 aqui, é um capítulo muito importante que tem algo muito curioso também. Tem a rebelião de Corá, que era da tribo de Levi, né, parente ali de Abraão, de Arão e de Moisés, né, da mesma tribo. Tem essa rebelião de Coré, Datã e Abirão. Abirão era da tribo de Rubem, né, o mais velho. Eles se revoltam contra Moisés e contra Arão e dizem assim, será que Deus só fala com eles? Precisamos fazer um teste aí. E pega incensário, eles querem fazer um teste, eles conseguiram levantar 250 homens para ficar contra a liderança de Moisés e Arão. E tem toda uma briga ali, eles vão fazer o teste, aí tem um teste, e Deus prova realmente que está com Arão e com Moisés, e Deus quer matar todo mundo ali, quer arrebentar com todo mundo, deixar só Moisés e Arão ali, e aí eles têm que dobrar o joelho lá na presença de Deus e clamar a Deus, não, Deus, não faça isso, por favor, tem misericórdia desse povo, né? E mesmo assim, depois que Deus mostra que não está com Coré e com Abirão e com Datã, o que acontece? Deus ordena que para todo mundo que morasse perto das cabanas de Corá, Datã e Abirão, era para sair de perto. Quando eles saem de perto, a terra engole esses rebeliados aqui que queria puxar o tapete de Arão e Moisés. E é isso aqui, pessoal, que é rebelião na prática, né? Que muitas igrejas dizem aí, né? Às vezes a pessoa sai de uma igreja, monta uma igreja, vai para outra, saiu rebeliado. Não, isso é rebelião. Rebelião é você querer estar lá dentro como Corá, né? Corá e Datã e Abirão como eles estavam lá dentro, e tentar tirar da liderança Moisés e Arão. Isso é rebelião. Você tentar tirar o líder, mas ficar lá dentro, tomar o lugar do líder. Isso é rebelião, pessoal. À luz da Bíblia, é o que nós também veremos com Absalão, filho de Davi, lá na frente, querendo usurpar o lugar do pai. É isso que é rebelião à luz da Bíblia. Então, a terra abre e mata esses 250 homens e as famílias de Corá, Datã e Abirão neste dia aqui peraí, tá fugindo a expressão, do dia em que eles fizeram aqui
perante todo o povo o tratado que eles fizeram para Deus confirmar quem eram realmente os escolhidos, tá bom? E aí, pessoal, o que acontece? Além disso, o povo começa a murmurar porque Deus matou, né, esses rebeliados, esses rebeldes aqui da família de Corá, Datã e Abirão. O povo começa a murmurar, e sabe o que Deus faz? Deus envia uma praga no arraial e começa a morrer homem para tudo quanto é lado. Deus feria mesmo. Deus, nesse contexto que ele feria mesmo, porque era o contexto histórico-cultural dos homens da época, pessoal. Bendito seja Cristo que veio e trouxe a graça para nós, e não é mais assim, né? Alguns já dizem que quando você parece que torce aqui a Bíblia no Velho Testamento, parece que pinga sangue, mas é por conta do contexto histórico-cultural da época, pessoal. E aí a praga começa a vir no arraial, urgentemente, mais uma vez, Arão e Moisés têm que clamar a Deus, e Arão tem que sair com um incensário no meio ali do arraial, correndo para o povo parar de morrer, fazendo expiação pelo pecado. E neste dia morreu com esta praga 14.600 homens, sem contar já os 250 que morreu lá com Corá, Datã e Abirão, pessoal. E é isso aí que acontece no capítulo de número 16, ok? Do capítulo 17 a 18, Deus agora quer provar que ele escolheu Arão e a família dele para ser sacerdote. Então vai ter lá a reunião de homens, né, que vão estacar varas, né, cajado. Deixei muito esse contexto de andar com cajado, pessoal. Vão estacar cajados e vão deixar lá, porque no outro dia Deus mostraria quem é aquele que Deus escolheu. Foi feito isso daqui para realmente provar que Deus queria Moisés e Arão, aqui no contexto aqui de líder, né, sacerdotal, era Arão. E a vara que florescesse seria a vara ali da pessoa que escolheu. Com certeza tinha o nome dos homens ali nas varas, e a vara de Arão floresceu, mostrando que Deus havia escolhido Arão para ser o sacerdote e guiar este povo também junto com Moisés, a terra boa que mana leite e mel. E ainda do 17 ao 18, terá os deveres dos levitas, que as pessoas aí ficam pensando, imaginando que levita hoje é só cantar na igreja. Não tem nada a ver. As funções dos levitas não eram apenas compor louvores a Deus, não. Como eu já falei lá atrás, desmanchava o tabernáculo, montava o tabernáculo, limpava o tabernáculo, ajudava no sacrifício, jogava as vísceras fora, trazia... Era trabalho, pessoal. Era aquilo hoje que nós chamamos do severino, né? Que faz tudo, né? Não sei porque essa expressão severino, mas é a expressão daquele que faz tudo. E é isso que acontece aí, pessoal, do 17 ao 18. Do 19 ao 20, o que vai acontecer? Vai ter aqui as águas da separação com o novilho vermelho, o ruivo. Este era um tipo de bezerro diferente, né? Que ele tinha que ser vermelho, tinha uma criação diferente, dá pra entender que ele é super diferente. E ele era pegado, ele era oferecido em holocausto até ficar só cinza. Isso é sacrifício de holocausto, até ficar cinza. Pegava-se ele e misturava com água. Essa água era chamada de água da separação. E ela servia para espargir, né? O que é jogar? Espargir é jogar, sair jogando. Dentro do tabernáculo, dentro dos utensílios, era uma água da purificação. E tem uma notícia importante, lá em Israel, nos dias de hoje, já há muito tempo eles querem construir o terceiro templo, né? E nós entendemos que vai ser construído o terceiro templo, e precisaria deste novilho vermelho aqui, nos dias de hoje, para os judeus ortodoxos que não creem em Cristo, fazer essa separação e essa santificação do santuário. E ele já tem, pessoal, já tem, criando aí este novilho vermelho já preparado para ser morto, queimado e virar cinza, para poder fazer todo esse ritual, ok? E do 19 ao 20 ainda acontece o quê? A morte de Miriam nas regiões de Cádiz. Perdão, pessoal, nas regiões de Cádiz, Barneia. Miriam morre ali. Miriam falece nas regiões de Cádiz, Barneia. E aqui ainda, dentro do contexto 19 e 20, vai ter as contendas das águas de Cádiz, Barneia. O povo reclamando que está com sede, que é água. Deus manda Moisés falar com a rocha. Moisés, por conta do povo, o povo enchendo o saco dele, no pé dele, ele fere a rocha, lá bate e sai água, pessoal. E lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que essa rocha era Cristo. Ou seja, o símbolo daquela rocha ali, naquele dia ali, simbolizava Cristo no Novo Testamento, ou no Segundo Testamento, pessoal. Aqui neste Primeiro Testamento, o Velho Testamento, essa rocha simbolizava Cristo. E o próprio Deus fala que Moisés não vai entrar na Terra Prometida porque ele não glorificou Deus aqui. Deus mandou ele falar com a rocha e ele, injuriado com o povo, bateu. Você vê que o povo conduz os seus líderes também ao erro, pessoal, de tanto ficaria, às vezes, bochichando na orelha. E aqui também, no contexto do capítulo 19 a 20, teremos aqui a morte de Arão. Arão se despede de todo mundo e vai subir lá para uma colina onde ele vai dormir com os pais. Lembrando que o termo dormir aqui não é que a alma vai dormir, é um eufemismo. O que é eufemismo?
é uma expressão mais branda, né? Eu não vou dar uma notícia forte para uma pessoa que às vezes não pode receber lá, né? O meu pai morreu! Então eu vou falar de uma forma mais branda, mais tranquila. O meu pai dormiu no Senhor. Mas não é que ele está dormindo. Ele entendeu que esse dormir é morrer, ok? Galera, e hoje nós vamos parar por aqui, no capítulo de número 20 do livro de Números. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula do livro de Números. Muitas informações legais e bacanas para vocês. E abordamos aqui os principais pontos de cada capítulo, ok? E eu te aguardo para a nossa próxima aula com a graça de Cristo Jesus. Até lá!